Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Cálculo Numérico. Nesta aula nós faremos aqui a introdução aos métodos iterativos para equações não lineares. Veremos aqui zeros de funções, falaremos sobre raízes aproximadas, isolamento das raízes e refinamento das raízes. Bem, vários problemas do mundo físico são modelados por uma equação cuja solução deseja-se determinar. Vamos supor, por exemplo, que nós queremos determinar o tempo que um automóvel gasta para partir do repouso até alcançar uma velocidade de 80 metros por segundo e aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Então, para resolver esse problema, basta resolver esta equação, 80 menos 8t igual a zero. Esta equação ela vem daquela equação do movimento, v igual a v0 mais at. Aí, substituindo os valores, nós temos esta equação e, portanto, nós queremos determinar o valor de t aqui nessa equação. Suponhando também que nós queiramos determinar o raio de uma circunferência cuja área é 150 metros quadrados. Então aqui nós temos um problema, e para resolver esse problema, nós temos aqui que queremos determinar o raio da circunferência, nós temos uma circunferência e a área, cuja área é 150 metros quadrados. Então basta resolver esta equação aqui e determinar o valor de R. Então, observe que para a primeira equação, nós temos uma equação linear, certo? Um polinômio de primeira ordem, fácil de ser solucionado. E aqui no segundo nós temos uma equação de segunda ordem, uma equação quadrática, também ela se torna fácil de ser resolvida. Então, a solução de uma equação é dita ser uma raiz dessa equação. Por definição, dizemos que R é uma raiz ou zero da equação f de x igual a zero, se f de R for igual a zero. Dizemos que R é uma raiz ou zero da função f. Por exemplo, para a função quadrática x2 menos 5x mais 6, nós temos que R igual a 2 é uma raiz dessa equação. Por quê? Porque quando você substituir o x aqui por 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Esse valor aqui dá igual a zero, portanto, 2 é uma raiz. Se substituir R igual a 4, nós vamos ver que ficaria 4 ao quadrado é 16, menos 5 vezes 4, que é 20, mais 6. Esse resultado aqui vai dar 2, portanto, diferente de zero. Isso quer dizer que o 4 não é uma raiz desta função aqui. Graficamente, a raiz de uma equação, f de x igual a zero, é a abscissa do ponto onde o gráfico de f de x corta o eixo horizontal. Então, o gráfico, que é o gráfico da função f, onde ele corta o eixo x, é justamente uma raiz da função. Aqui, observe que nós temos aqui 3 raízes, né? Pois o gráfico corta 3 vezes o eixo x. Para o cálculo de raízes de algumas funções, existem fórmulas analíticas já pré-estabelecidas, e para outras não, dependendo da função. De fato, consideramos, por exemplo, a função linear ax mais b, com a diferente de zero. Então, essa função aqui, para encontrar as raízes dessa função, basta fazer ax mais b igual a zero e encontrar o valor de x, que no caso é menos b sobre a. Ou seja, menos b sobre a é a raiz desta função aqui. É uma raiz desta função. E, na verdade, vai ser a única raiz, né? Porque isso aqui é uma reta, só deve cortar o eixo x uma única vez. Claro, o a tem que ser diferente de zero, né? Para que ele possa cortar o eixo x. E nós temos aqui já uma fórmula já pré-estabelecida, né? Da mesma forma, um polinômio de segunda ordem. Nós temos aqui uma função quadrática. Usando as fórmulas de Bhaskara, nós temos aqui as raízes dessa função. R1 e R2, menos B. Aqui seria mais raiz de B2 menos 4AC, que é justamente o delta, sobre 2A. E aqui é a raiz R2 sendo menos B menos raiz de delta, sobre 2A. Outras fórmulas também são essas aqui, que vocês podem encontrar também as raízes de um polinômio de segunda ordem. Se f é um polinômio de grau maior ou igual a 3, então já não é tão fácil. Por exemplo, se nós temos uma função de ordem 3, do jeito que aparece aqui, ó, as raízes podem ser dadas por R1, R2 e R3, que são dadas dessa forma, onde aqui na R1 vai ser A mais B menos A sobre 3, onde esse A é dado por essa raiz cúbica aqui, aparece aqui um Q, aparece um P,
onde esse Q e P são dados por essas expressões aqui. Então, aqui no R2 aparece um alfa e um beta, onde esse alfa e beta são números complexos. Então, observe que aqui são fórmulas já também pré-estabelecidas, mas um tanto complicadas para determinar as raízes dessa função aqui, dessa função cúbica, né? Então, bem mais complicada mesmo. Então, nem sempre é possível encontrar analiticamente as raízes de um polinômio. Neste caso, podemos fazer uso de softwares matemáticos. Por exemplo, se nós usarmos o MATLAB para encontrar as raízes desse polinômio de terceira ordem, nós podemos fazer no MATLAB P igual a, coloca aqui os coeficientes, 1, menos 5, 9, menos 5, e coloca R igual a roots de P, e aqui nós temos justamente as raízes. O MATLAB ele vai nos dar as raízes 1, 2 mais I, 2 menos I. Poderia ser feito também direto, né? R igual a roots de aqui dos coeficientes, então daria justamente as raízes. O processo inverso também pode ser feito, né? Por exemplo, se nós queremos, nós temos três raízes, por exemplo, menos 1, 2 e 1 são as raízes de um polinômio, e queremos saber quem é esse polinômio. Então basta colocar aqui poli da, entre parênteses aqui, entre colchetes, né? As raízes, menos 1, 2 e 1, e aqui vai dar justamente o polinômio. No caso, nos darão os valores 1, menos 2, menos 1 e 2, que quer dizer que aqui vai ficar x à terceira menos 2x ao quadrado, menos 1x mais 2. Quando f é uma função que envolve funções trigonométricas, exponenciais ou logarítmicas, aí fica bem mais difícil determinar as soluções analíticas da equação f de x igual a zero. Por exemplo, quando nós temos aqui equações em que aparece x, 4 exponencial menos x igual a zero, essa equação aqui onde envolve ln de x menos x igual a zero, a raiz de x com a exponencial, x cubo menos n de x igual a zero. Essas equações aqui, elas já são, não existem fórmulas pré-estabelecidas para determinar suas soluções. Nem mesmo no MATLAB dá para fazer isso diretamente. Então, neste caso, nós usamos métodos numéricos para encontrar uma solução aproximada. Neste capítulo, apresentaremos métodos de resolução de uma equação da forma f de x igual a zero. Estes métodos permitem determinar por aproximação as raízes desta equação aqui para x no intervalo pré-estabelecido. Então, desejamos solucionar o seguinte problema. Sabendo-se que uma função f possui uma raiz real r no intervalo AB, determinar uma raiz aproximada de r em AB, de modo que o erro cometido nessa aproximação seja o menor possível. Então, este é o problema que nós queremos resolver. Então, sabendo-se que existe uma raiz dentro do intervalo, então vamos procurar a raiz aproximada deste intervalo. Bom, a definição de raiz aproximada é a seguinte. Se uma função f de x possui uma raiz r no intervalo AB, então a raiz alfa é dita aproximada com a precisão epsilon se, primeiro, no caso em que a raiz é conhecida, né, então alfa menos r é menor que epsilon. Ou seja, a diferença entre a raiz aproximada e a raiz exata, ela é muito pequena. Esse epsilon é maior que zero, mas é um número tomado muito pequeno. E no caso em que a raiz não é conhecida, né, qualquer valor no intervalo, nós não sabemos quem é a raiz, então dizemos que a raiz aproximada vai pertencer ao intervalo AB com b menos a menor que epsilon. Então nós temos aqui, a raiz está no intervalo AB, onde esse b, esse intervalo aqui, ele tem uma amplitude muito pequena. B menos a é menor que epsilon, esse epsilon é tomado maior que zero, o menor possível. A justificativa, né? Na maioria dos experimentos, os modelos matemáticos fornecem equações cujas soluções não são exatas, e na maioria das vezes essas soluções nem são determinadas com precisão. Neste caso, os métodos matemáticos são utilizados para a determinação de soluções aproximadas. O procedimento. A determinação de uma raiz aproximada é constituída de duas etapas. Primeiro, o isolamento da raiz e, segundo, o refinamento da raiz. Bom, no isolamento, o que acontece? Determina-se o intervalo, no caso, o menor possível, que contém a raiz. A escolha desse intervalo ele pode ser feita graficamente ou analiticamente. Graficamente, pode ser usado qualquer software que possa desenhar o gráfico da função, e a partir do gráfico pode-se saber qual o intervalo desejado. Analiticamente,
usa-se o teorema de Bolzano, que é um caso particular do teorema do valor intermediário. Graficamente, nós vamos usar duas formas. A primeira forma é esboçando o gráfico da função, diretamente. Por exemplo, usando o software GeoGebra, nós desenhamos o gráfico da função raiz de x menos exponencial de menos x, que ele encontra-se aqui. Podemos observar que a função ela corta o eixo x aqui no intervalo 0, 1. Nós podemos dizer que esta função possui uma raiz no intervalo 0, 1. Aqui, só observando o gráfico. A segunda forma de se ver graficamente é escrevendo a função f como sendo duas funções, g1 menos g2, e fazendo a interseção dessas duas funções. Por quê? Quando você faz f de x igual a 0, aí você faz g1 menos g2 igual a 0 e, portanto, g1 igual a g2. Ou seja, as raízes de f são dadas pela interseção entre g1 e g2. Como no caso aqui da função anterior, nós tínhamos que a função f era raiz de x menos exponencial de menos x, então nós colocamos g1 como sendo raiz de x e g2 como sendo exponencial de menos x. Esboçando o gráfico das duas funções aqui, também usando o GeoGebra, nós podemos ver que a interseção das duas ela está contida no intervalo 0, 1. Isso quer dizer que a raiz está no intervalo 0, 1. Analiticamente, nós podemos usar o teorema de Bolzano, que é um caso particular do teorema do valor intermediário. Então, o teorema de Bolzano diz o seguinte, que se f é uma função definida em AB, de AB em R, ela é contínua em AB, e f de A vezes f de B for negativo, então existe ao menos um número C entre A e B, tal que f de C igual a 0. Ou seja, se f é uma função contínua e a imagem de f nos extremos do intervalo AB, elas possuem sinais opostos, por exemplo, f de A e f de B possuem sinais opostos, então a função tem uma raiz no intervalo AB. É isso que o teorema de Bolzano vai dizer. Se f de A vezes f de B for negativo, isso quer dizer que f de A e f de B têm sinais opostos, né? Então isso garante que existe um C entre A e B, tal que f de C igual a 0. Ou seja, existe uma raiz dentro do intervalo AB. Bom, temos aqui o caso, no caso aqui, o f de A é negativo, f de B é positivo. E aqui a função ela vai sair aqui dessa parte de baixo do eixo x e vai para a parte de cima do eixo x. Então ela tem que cortar o eixo x justamente na raiz. Aqui da mesma forma ela está aqui, o f de A está abaixo, é negativo, f de B é positivo. Observe que ele passa aqui, corta o eixo x, a função sobe, ela desce, toca o eixo x novamente e sobe. Observe que nós temos duas raízes. É isso? E aqui eu peguei um valor de f de A, agora positivo, e f de B negativo. E aqui a função ela desce, toca o eixo x, aí sobe novamente, toca o eixo x, e ela desce novamente, toca no eixo x 3 vezes. Ela toca o eixo x 3 vezes, dando aqui 3 raízes. Observe que poderíamos pegar, por exemplo, o intervalo de A até esse ponto aqui. Ó. Nesse ponto aqui, nós já teríamos uma raiz. Por quê? Porque o f de A seria positivo e o f de B estaria negativo aqui embaixo. Da mesma forma, seria pegando daqui, f de B negativo, até aqui, f de B positivo. Por exemplo, para a função f de x igual a raiz de x menos exponencial de menos x, nós temos o seguinte. Se fizermos f de 0 vai ser igual a menos 1, que vai ficar raiz de 0, que é 0, menos exponencial de menos 0, que no caso é menos 1, negativo. E f de 1 vai ficar raiz de 1 menos exponencial de menos 1. Isso aqui é justamente maior que 0, portanto nós temos f de 0 negativo, f de 1 positivo. Isso quer dizer que existe uma raiz entre 0 e 1, já que essa função aqui é contínua no 0, 1. Como já tínhamos visto isso graficamente, né? Além disso, nós temos o seguinte, se derivarmos essa função, f' vai ficar uma coisa positiva, vai ficar uma expressão aqui positiva para todo x positivo, que é justamente o domínio da função f. Se f' é positivo, isso quer dizer que a função é sempre crescente. Portanto, f possui uma única raiz em todo o seu domínio de definição, que é justamente o intervalo 0, 1. Bom, vamos ver aqui o refinamento das raízes. O que é feito no refinamento das raízes?
é feita uma melhora, né, do valor da raiz aproximada, refinando até a precisão desejada. Como que é feito? Escolhe-se uma aproximação inicial no intervalo estabelecido. Como no caso anterior, nós sabemos que existe uma solução no intervalo 0,1. Então, eu vou escolher uma aproximação inicial, que seria uma solução inicial no intervalo 0,1. E a partir daí, é feito um refinamento dessa solução até chegar à minha solução aproximada. Esse refinamento é feito através de processos iterativos, que é justamente usando a aproximação anterior. Por exemplo, no caso do 0,1, se eu pegar a solução inicial como sendo 0,5, então seria a aproximação inicial seria 0,5 e a próxima seria o próximo processo, a próxima iteração seria dependendo da primeira que já foi escolhida, que no caso 0,5. E o processo deve parar quando a solução estiver dentro da aproximação ou precisão já pré-estabelecida. O teste de parada. Devemos parar o processo com a solução alfa no intervalo AB quando, primeiro, quando o erro for menor que a tolerância. Aqui usamos o erro absoluto, que é a diferença, né, B menos A, tem que ser menor que epsilon. Com o erro relativo, que é o erro absoluto, dividido por uma dos extremos do intervalo, pode ser B ou A. Ou quando o valor da função tender a zero. No caso aqui, o módulo de f de alfa vai ser menor que um epsilon, quando esse epsilon tende a zero. Também podemos parar quando nós estipulamos o número máximo de iterações. Observações. Na escolha da tolerância, devemos tomar epsilon igual a 10 elevado a menos n, onde esse n é o número de casas decimais exatas que queremos para a raiz. Quando fazemos um programa computacional, devemos considerar o erro relativo escrito na seguinte forma. Aqui, b menos a sobre o máximo entre 1 e o módulo de b. Por quê? Quando esse b aqui está próximo de zero, nós podemos ter o processo estacionando. Então, quando nós tomamos dessa forma aqui, esse processo não estaciona. Podemos ter o número máximo de iterações, pois se o programa não estiver bem, ou se o método não se aplicar ao problema, o programa entrará em loop. O número de iterações necessárias pode ser dado por n, onde n é dada por essa forma aqui. Existem vários métodos de refinamento de raiz. Esses métodos de aproximações também servem para determinar expressões numéricas não exatas, tais como raiz de 2, cosseno de 47 graus, ln de 2, exponencial de menos 2 e assim por diante. Por exemplo, como é que nós podemos determinar raiz de 2 usando métodos numéricos? Basta usarmos o método numérico para a função f de x igual a zero, onde f de x é x ao quadrado menos 2. Quando nós fazemos f de x igual a zero, nós temos x ao quadrado igual a mais ou menos raiz de 2. Portanto, raiz de 2 é uma raiz desta função aqui. Então, é só usar os métodos numéricos para determinar as raízes dessa função aqui, no caso, quando a raiz de f de x é justamente raiz de 2. E aqui nós podemos usar o método numérico para determinarmos a raiz de 2 do jeito que quisermos, com a tolerância que quisermos, com o número de casas decimais que quisermos e assim por diante. Então veremos nas próximas aulas esses métodos iterativos. Por enquanto é isso. Na próxima aula nós veremos esses métodos iterativos. Até a próxima.